Boa tarde. Hoje na nossa aula de português nós vamos trabalhar a página 102 até a 110. Então vamos lá? Estudo da língua, substantivos coletivos. Então no texto A Arte é na Casa, o personagem principal é Uno, um cachorro da raça Whisky siberiano. O Husky siberiano é uma raça antiga de aparência primitiva, muito parecida com os lobos. Leia algumas informações sobre os lobos. Os lobos vivem em grupos bastante organizados. O chefe da alcateia é o macho maior e mais forte. Os lobos correm muito depressa e sem fazer barulho, porque correm na ponta dos pés. Agora desenhe um lobo. E a alcateia? A alcateia é um conjunto de lobos, são vários lobos juntos. Então, ó, aqui temos o cachorro, o Uno, né? E aqui os lobos. Veja a semelhança entre eles. Então, a alcateia é o conjunto de lobos, ok? Então, a palavra alcateia está no singular, mas indica um grupo de lobos, como a tia acabou de fazer. Então, aqui você vai desenhar um lobo e a alcateia, 3, 4, 5, isso é um grupo de lobos, né? Então, mais de um. Então, os substantivos comuns, que mesmo no singular representam a ideia de vários seres da mesma espécie, são chamados de substantivos coletivos. Então, veja bem. Substantivo coletivo, a gente viu ontem na nossa aula o substantivo comum e próprio. Comum é tudo que eu designo, dou nome às coisas. Então, lobo é um substantivo comum, assim como alcateia também é um substantivo comum. Mas, quando eu quero... Aí, agora, a gente está vendo o substantivo coletivo. Então, é o conjunto de um ser, que ele está no singular, mas representa vários, assim como a alcateia, que vai representar um conjunto de lobos, certo? Aí, ligue como é chamado. Aí, vocês vão ter que pesquisar, né? Um conjunto de abelhas, como que é chamado? É ramalhete, turma, colmeia ou multidão? E um conjunto de pessoas, como que é chamado? O coletivo de conjunto de flores. Então, nós temos. Para o coletivo, que quer indicar vários, a gente vai... para flores, a gente tem 2 substantivos coletivos, que pode ser considerado como ramalhete ou buquê. Alguns autores vai designar que o conjunto de flores vai ser um buquê, porque eu vou reunir várias flores juntas. Mas também outros autores vão designar que é um ramalhete. Então, aceita-se os dois. Um conjunto de pessoas é uma multidão. O conjunto de alunos. Como que é um conjunto de alunos? Quando eu tenho vários alunos numa turma, eu tenho numa sala, eu tenho uma turma. Então, vários alunos em uma sala, eu tenho uma turma. E o conjunto de abelhas, eu tenho uma colmeia ou um enxame, que também pode ser considerado aí, ok? No texto abaixo, os substantivos estão sublinhados. Copie apenas os que forem coletivos. Depois, ao lado de cada substantivo coletivo, explique o que ele significa. Então, ó, aí temos: os periquitos andam em bandos e gostam de ficar perto uns dos outros. Suas ninhadas nascem na época em que as plantas estão dando frutos, quando há comida para todos. Isso garante a barriguinha cheia dos filhotes. Então, vocês vão olhar aí e vão ver quais são os substantivos coletivos. Lembrando que não é tudo que está sublinhado aí, não. Vão ter só 2 substantivos coletivos, que vocês vão pesquisar e vão colocar aí depois a tia vai falar quais são os substantivos coletivos que tem aí, que são bandos e ninhadas. Depois vocês vão pesquisar o que significa eles. Agora, usar substantivos coletivos pode muitas vezes ajudar a evitar a repetição de palavras no texto que escrevemos. Portanto, é muito importante
a gente saber sinônimos, a gente saber que isso a gente vai aprender daqui a pouco, mais pra frente, a gente saber os substantivos coletivos, pra gente não ficar naquele termo repetitivo. Então, às vezes a gente usa a mesma palavra, ela de forma diferente, para poder não ficar repetitivo os termos, né, no texto e ficar feio. Então, virando a página 104, leia e copie a notícia substituindo as palavras destacadas por outra que não mude o sentido do texto. Faça as alterações necessárias. Seleção começa treino. Os jogadores da seleção brasileira já estão concentrados no Granja Comarim, em Teresópolis. Amanhã os jogadores farão treinamento com bola, exceto o goleiro Júlio César, que se recupera de uma contusão. Então aí, ó, vocês vão substituir seleção começa a treinar por termos para poder não mudar o sentido, tá? Aí vocês vão escrever aí nas linhas abaixo. Depois aí, conheça outros substantivos coletivos e consulte a lista sempre que precisar. Álbum de fotografias, de figurinhas, arquipélago de ilhas, banda de músico, batalhão, soldados, boiada, bois, caravana de viajantes, de peregrinos, cardume, peixes, constelação de estrelas, cordilheira de montanhas, elenco, atores, esquadra, navios de guerra, esquadrilha de aviões. Preste atenção que esquadra é de navios, ó o finalzinho, drilha é de aviões, frota, veículos de transporte de pessoas ou carga, matilha de cães, pomar de árvores frutíferas, quadrilha, ladrões. Outro aí, ó, esquadra, navios, esquadrilhas, aviões e quadrilha, ladrões. Rebanho, ovelhas, século, período de 100 anos. Vara, porcos, viveiro, pássaros. E se a tia perguntar assim, década, período de 10 anos, ok? Aí, virando a página 105, com que letra? Estudo do S. A maioria das palavras a seguir foi retirada dos trechos que você leu. Junte-se a um colega para organizá-las em 3 grupos, considerando a posição do S. Então, eu tenho aí sofá, casa, furiosos, travesseiro, mesa, passeava, osso, sala, aplausos, saltos, aterrisei e sujas. Aí, no grupo 1, vai ser com um S. Então, a tia vai botar aqui, ó. G1, vou botar aqui, igual a S. G2, igual... Calma aí. S entre vogais. E G3, 2S. Então, ó, inicial, G1 inicial, G2 entre vogais e G3 SS. Ok? Então, façam aí no capricho. Ler as palavras em voz alta pode ajudar a decifrar como organizar os grupos, ok? Fica a dica aí. Junte com seu colega de dupla e explique o critério usado para separar as palavras. Aí você vai ver o que você usou aí para separar essas palavras nesses grupos, ok? A tia já te deu a dica, mas não precisa ser nessa ordem. Pode ser a ordem que você quiser. Estes grupos de palavras foram formados usando-se o mesmo critério de atividade anterior. Aí, ó, leia. Grupo 1, soldado, sotão, sacola. Grupo 2, princesa, aviso, presente. Grupo 3, passeio, assobio, pessoa. Aí vocês vão ver se foi usado o mesmo critério daí. Em que grupos o som do S é o mesmo? Qual que você acha que você vai falar e tem um som do S mesmo?
soldados, passeio, vai ver qual deles, princesa, que tem o som do S. Aí você vai colocar grupo tal e grupo tal. Observe as palavras do grupo 2 e 3 e marque a resposta adequada. Nesses grupos, as letras que vêm imediatamente antes e depois do S e do SS são vogais ou consoantes. Vocês vão voltar lá e vão observar. Responda. O que é preciso fazer para que o S entre vogais tenha o som de S e não de Z? O que você acha que é preciso saber? O que você acha? Para o S não ter som de Z. Só observar aí nos grupos aí, ler devagarzinho que você vai saber fazer essa. 107. Escreva o nome das figuras do grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3. Aí você vai olhar aí, ó. Essas figuras aí, que tem casaco, sapato, sino, pêssego, vassoura e rosa. Vocês vão utilizar essas imagens aqui para separar no grupo 1, no grupo 2 e no grupo 3 do exercício 2 da página 6. Show? Entre vogais, para ter som de S e não de Z, o S precisa ser dobrado. Então, se eu quero que a minha palavra tenha o som de S e não de Z, eu preciso dobrar o meu S. Então, quando eu dobro o S, ele permanece com o som de Z. Aí, ó, observe que a palavra abaixo pertence à mesma família. Rosa, roseira, rosinha. Pêssego, pessegueiro, pessegada. Marque a resposta certa. No grupo A, a letra S de rosa aparece também nas outras palavras. Vê se parece. Sim ou não, você vai marcar um X. No grupo B, as letras SS de pêssego se repetem nas demais palavras? Sim ou não, vai marcar lá. Aí depois, na página 8, o S e o SS se mantêm nas palavras da mesma família? Escreva uma palavra com a mesma família das que estão nos quadros. Desenho. Aí você vai escrever uma mesma palavra com que está em cima. Riso. Profissão. Vassoura. Agasalho. Igual e tá aqui, ó. Rosa, roseira, rosinha. Pêssego, pessegueiro. No mesmo ritmo dessas palavras. Agasalho e osso. Aí virando a página, na 109, chegou o momento de você e seus colegas fazerem a revisão final da história. Ararinha de bico torto. Você já sabe que todo escritor faz revisão de seus textos e os reescreve até achar que ficou bom para publicar? Releia mais uma vez o conto para verificar se os fatos narrados estão de acordo com a história original e foram contados de forma a prender a atenção do leitor. Usaram palavras que indicam uma passagem do tempo no conto como então, depois, logo após, algum tempo depois. Agora aí vamos ver o que o Vagalume está dizendo. A Ararinha é uma narradora do conto, verifique se ela é quem narra a história do começo ao fim. Lembre-se também de observar-se usando o parágrafo e o travessão. Para indicar a fala dos personagens, usaremos letra inicial maiúscula, que a tia ensinou ontem, nas situações discutidas em classe. Antes de o professor digitar o texto, combine com ele onde deverá deixar os espaços para as ilustrações. Capriche nos desenhos. Eles precisam estar de acordo com os vários trechos do conto e devem contribuir para atrair a atenção do leitor. Leve seu conto para casa e dê o presente para a pessoa que você escolheu. Não deixe de perguntar à pessoa que foi presenteada com o conto que achou dele, tá? Lembra a atividade que a tia passou para vocês reescreverem um conto da Ararinha? Vocês sendo o narrador e participando da história? Então, vocês vão ler novamente, depois agora vão fazer desenhos ilustrando a história e tirar foto e mandar para mim, ok? Agora vamos aí à última, para se divertir. Leia as pistas e escolha o nome dos cachorrinhos. Pretinho brinca com uma bola, então você vai marcar quem é Pretinho.
Pingo usa uma roupinha. Quem aí que usa uma roupinha? Picolé, Cisco e Cisco rolam no chão. Então, tem que ver quem são os cachorrinhos que estão rolando no chão. Brisa tem uma mancha preta no corpo. Então, veja aí quem é Brisa. Bolinha está atrás de uma pedra. Mini tem uma mancha preta na cara. Aí vocês vão descobrir quem são os cachorrinhos e colocar o nome aí, da letrinha que tá aparecendo aí em cima. Ok? Então, agora nós vamos passar para nossa aula de matemática. Vamos lá?